Shalom, queridos. Mais uma vez, o Senhor, pela sua misericórdia, nos concede o direito de estarmos aqui. Mais um discipulado. Hoje estamos no capítulo 27 de Gênesis. Capítulo 27 de Gênesis. O que é que nós vemos nesse capítulo? Vemos que Isaac abençoa Jacó. Pai, eu quero te agradecer, Senhor, porque o Senhor está nos ensinando a cada dia a estar firme na Tua Palavra. A Tua Palavra diz que nós devemos meditar de dia e de noite, pois seremos como árvores plantadas junto a ribeiros de águas, daremos fruto na estação própria, as folhas não irão cair, e tudo quanto fizermos prosperaremos. Te louvamos pelo privilégio de poder meditar e prosperar através da Tua Palavra. Te louvo porque o Senhor já providenciou a detonação de todo tipo de retaliação direcionada a nós, aos nossos discipuladores, aos nossos discípulos. Te agradeço por tudo, em nome do Senhor Jesus. Bem, queridos, eu estou na madrugada e a voz tem que ser assim mais baixa. Você se esforce um pouquinho para poder estarem ouvindo tudo com atenção. Uma das coisas que eu quero recomendar é que cada discípulo esteja ouvindo o vídeo em suas casas. Quando chegarem no discipulado, já terem uma ideia do que está se passando. E que os discipuladores apenas tirem as dúvidas. Assim será bem melhor. Cada discípulo deve estar colocando comentários somente dos versículos que ouviram, que leram durante o período do estudo no vídeo. Coloco comentários só dos versículos, da referência dos versículos. E ao lado da sua referência, do seu comentário, coloque discípulo de fulano de tal, para que o seu discipulador seja abençoado, esteja sendo honrado, sabendo que você realmente é um discípulo de excelência. Bem, vamos ler aqui. Capítulo 27 de Gênesis diz assim: Isaac abençoa Jacó. Quando Isaac envelheceu, os seus olhos se enfraqueceram. Os olhos de Isaac enfraqueceram na velhice, como qualquer velho tem os olhos enfraquecidos, qualquer pessoa na idade idosa. O ponto de não, assim, enfraqueceram a ponto de não mais poder ver. Não podia mais ver. Chamou Esaú, seu filho mais velho, e lhe disse: Meu filho. Esaú respondeu: Aqui estou. O pai lhe disse: Estou velho e não sei o dia da minha morte. Pegue agora as suas armas e a sua aljava e o seu arco. Vai ao campo e apanhe para mim alguma caça. Faça uma comida saborosa como eu aprecio. Traga aqui para mim, para que eu coma e abençoe você antes que eu morra. Pronto, aqui estamos vendo as recomendações que Isaac dá, como era costume da época, de dar uma bênção para o filho. Isso já era algo que era costume. Essa bênção, depois de dada, não podia ser retirada. É bom que se foque isso. E o que é que queria dizer essa bênção? Era a bênção de Judá. Chamava bênção de Judá. E nós sabemos que esta bênção tem duplo aspecto. O aspecto agrícola, porque os campos desse filho abençoado, esse primogênito, seria um campo onde não faltaria nenhum alimento. Entendeu como era essa bênção?
Esse filho primogênito, ou seja, o mais velho, era abençoado pelo seu pai, isso era um costume da época, e essa bênção que ele lançava sobre esse filho era a seguinte: tinha dois aspectos. O primeiro, agrícola, ele seria sempre farto, nunca lhe faltaria nada de alimento. Na sua plantação sempre seria abençoada. E no aspecto político, ele sempre seria vencedor dos seus inimigos. Os seus inimigos sempre estariam submetidos a ele, aquele filho que receberia essa bênção, que é o filho primogênito. Essa bênção não podia ser retirada. Após proferida essa bênção, não podia mais desfazer. Então, por aí já dá para entender o que acontece nesse capítulo, né? Já estão sabendo que a bênção era irrevogável, não podia ser retirada depois de proferida, e sabendo que tinha dois aspectos, agrícola e político. Eles seriam sempre vencedores, submeteriam seus inimigos, seriam submetidos a eles, e nunca faltaria o pão, nunca faltaria nada na sua plantação. Então já está sabendo o que iria acontecer aqui com Esaú, o primogênito. E aí eu não vou continuar lendo porque fica mais tempo para nós, mas eu quero dizer para você que esse Esaú já tinha vendido a sua primogenitura para Jacó. Jacó não roubou, Jacó apenas foi sábio. Ele desejava a bênção do primogênito. E um dia que esse Esaú estava com fome, ele estava fazendo um guisado gostoso. Ele chegou da caça, encontrou essa comida pronta na mão de Jacó e vendeu. Trocou a primogenitura dele pela comida gostosa que Jacó tinha feito. Pronto. Aí você sabe que ele não tinha mais direito. Ele entregou a sua primogenitura. Mas nesse capítulo vocês vão encontrar essa história linda digo linda porque tudo na Bíblia é lição para nós. Espero que todos estejam tomando por lições aquilo que for negativo para não fazer e o positivo para praticar. Então nós vemos que a mamãe Rebeca, ela toma a direção de tudo. E isso não é de estranhar, você vê que na Bíblia teve outras mulheres que tomaram a direção de tudo. A Rebeca foi assim, direção de tudo, permissão de Deus, não é? Deus permitiu, porque não caiu uma folha da árvore sem o consentimento do Senhor. Ela fez tudo isso com a permissão de Deus, não a vontade de Deus. Não era a vontade de Deus que Rebeca estivesse enganando o seu marido e levando o seu filho a fazer o mesmo. Mas aqui você vê mais um exemplo de mulher que está na liderança, não é? Está liderando. Você vê a Rebeca, nesse caso, nesse capítulo. Você sabe também da Débora, que foi líder, abençoadíssima, que vai ser lá adiante, que nós vamos ainda estudar, né? Está bem distante ainda dessa parte sobre Débora. Ainda é no livro de Juízes, nós estamos ainda em Gênesis, então um pouquinho longe. Mas Débora também sobressaiu, abençoadíssima. E nós sabemos também de uma mulher chamada Batseba, que decidiu o destino do seu filho. Nós sabemos que Batseba foi ela que foi ao rei Davi, no momento que queriam tomar o trono do seu filho Salomão. Ela sabia que Davi tinha jurado que o trono seria dele. Ela foi e resolveu a questão com Davi, que já estava em plena velhice, mas graças a Deus lúcido, que lembrava de tudo que tinha dito e confirmou que realmente o trono seria de Salomão. E por isso ela conseguiu vencer. O Adonias, que queria tomar o trono, não tomou. Então é mais uma mulher que toma frente de situações e que decide tudo, e que umas pela permissão de Deus, não a vontade de Deus, e outras por vontade. No caso da Batseba, era a vontade de Deus que ela lembrasse a Davi que ele havia prometido o trono para Salomão. Isso aí era a vontade de Deus. No caso de Débora também foi vontade de Deus.
E no caso de Rebeca, nós sabemos que foi permissão, porque ela estava enganando o seu marido e ajudando o seu filho a enganar também. Então, esse capítulo 27, mesmo conhecido, tem essas novidades que talvez você não tivesse despertado para isso. Mais uma vez, uma mulher prevalecendo, uma mulher detalhista, a mulher sabe como começar e como terminar as coisas. Ela foca tudo, cada detalhe. O homem é aquele que vê o total e a mulher vê detalhes. É por isso que nesses últimos dias da igreja na terra, o Senhor disse lá em Atos 2, versículo 17, que ele estaria derramando do seu espírito sobre toda a carne e que filhos e filhas, então as mulheres estão incluídas como profetisas, filhos e filhas profetizarão. Então, graças a Deus que a mulher também, nesses últimos dias, está sendo focada pelo nosso Deus. Deus nunca perdeu a mulher de vista. Os problemas com mulheres são os homens que têm, mas Deus nunca teve. Ele começou com a primeira mulher, com um casal, com a mulher ao seu lado, e permanece sempre querendo o homem e a mulher, ambos sendo abençoados. Há pouco tempo nós vimos que o Senhor exaltou a Sara quando ela escolheu Abraão, quando ele escolheu Abraão, colocou ele como pai da fé, colocou Sara também sendo exaltada do seu lado. Quando mudou o nome de Abraão, mudou também o nome de Sara, é sinal que ambos foram exaltados. Não foi somente Abraão. Então, vamos aqui agora para a nossa querida Rebeca, que apesar de não ser a vontade de Deus, mas ela que resolve tudo, essa questão. Então, ela fez tudo para enganar, enganou seu marido, e como eu já destaquei, já falei para vocês, permaneceram juntos até a morte separar, porque foi um casamento em santidade. E quando o casamento é em santidade, já sabe, só santidade agrada a Deus. Sem santidade ninguém verá Deus. Ela falhou e ele falhou, o Isaac falhou porque ficou somente protegendo o seu filho Esaú, e ela falhou porque protegeu a Jacó. E aí nós vemos que ela também teve, quando Isaac orou para que ela tivesse filho, que ela era estéril, né? Você sabe que Rebeca era estéril e Isaac orou para que ela tivesse filho, gerasse filhos e vieram gêmeos. Quando ela consultou a Deus, que ela viu um movimento diferente no seu ventre, Deus disse para ela que seriam 2 nações que estariam brigando. Que eram gêmeos e 2 nações estariam brigando. Já estavam ali em briga desde o ventre. Então, mas que o menor iria servir ao maior. Então, Rebeca já tinha um conhecimento do que iria acontecer com seus filhos. Por quê? Porque ela recorreu a Deus. Então, a Rebeca não errou em tudo, como Isaac não errou em tudo. Todo ser humano falha. O importante é ser escolhido por Deus, porque Deus é soberano. Você não tem livre-arbítrio nenhum, é Deus que lhe escolhe. O Senhor Jesus Cristo deixou escrito isso, que o Pai entregava a cada um de nós, a Ele. Fomos entregues a Jesus pelo Pai. E todos que Ele entregou, que Ele recebeu do Pai, nenhum deles Ele abandonou. Você foi entregue por o Pai para Jesus Cristo. Eu fui entregue e Ele nunca nos abandonará. Então, Deus é soberano, nós não temos livre-arbítrio, é Ele que nos escolhe. Não somos nós que escolhemos Deus. Então, Isaac e Rebeca foram escolhidos pelo Senhor. São imperfeitos, estavam no caminho da perfeição. Rebeca achou de fazer essas coisas assim, mas de maneira diferente, que ela sabia que o menor iria servir ao maior, e ela quis dar uma ajudinha para Deus, não é? O resultado, como eu disse a vocês, eu estou mostrando para vocês aqui o capítulo, se não se esquecerem que tem que ler tudo, né? Não é somente me ouvir, mas ler semanalmente. No seu discipulado tem que ter leitura do capítulo. Agora, não se esqueçam também que em casa, todos os discípulos do Ministério Apostólico Internacional de Jerusalém, em casa, no seu dia a dia, são 3 capítulos por dia da Bíblia. Vocês estão fazendo a melhor coisa da vida, porque quem medita na palavra prospera, e esses serão os melhores anos do Ministério Apostólico Internacional Filho de Jerusalém,
porque vocês estarão amando a palavra, serão amantes da palavra. Então, voltemos aqui à conversa nossa com o capítulo 27 de Gênesis. Aí nós vemos que Rebeca já sabia que o menor ia servir o maior, porque Deus consultou a Deus e Deus falou para ela. Então, ela quis dar uma mãozinha para Deus. Eu quero dizer para você que essa mãozinha para Deus não deve ser dada. Aqui nós temos que destacar isso nesse capítulo, que o problema todo de Rebeca foi querer dar uma mãozinha para Deus. Ela já sabia que o menor ia servir, que o menor ia ser o maior. Deixa eu explicar direito que eu atrapalhei. Que o maior, que no caso é Esaú, que era mais velho, que teria a bênção da primogenitura, não teve, porque Deus já tinha dito que ele iria servir ao menor. Quando Rebeca consultou, Deus disse a ela, são duas nações brigando, o mais velho irá servir ao mais novo, que no caso o mais velho era considerado o maior, porque era o que recebia essa bênção de Judá, que eu já expliquei para vocês. Mas nesse caso aí Deus já tinha decidido, porque ele é soberano, ele escolhe quem ele quer, pode ser o mais velho, pode ser lei da terra, tem uma lei, tem um costume que todo mais velho teria que receber a primogenitura, a bênção, mas Deus decidiu que nesse caso quem iria receber era Jacó, o mais novo. Então Rebeca só errou porque ela foi querer dar uma mãozinha para Deus. Então não faça isso, porque o resultado disso foi Rebeca ficar aflita, porque depois ela viu o mais velho enraivecido com o irmão mais novo, porque ficou com a primogenitura, e jurou matar assim que o pai morresse. Rebeca ficou pensando, eu perderei os 2 filhos de uma vez só. Aí ela ficou desesperada, tá vendo o resultado da gente querer dar ajuda para Deus? Aí ficou desesperada e foi para Isaac falar para Isaac que deveria enviar Jacó para o lugar da parentela. Se lembra da parentela? Vocês lembram que quando Abraão saiu no capítulo 12, pelo segundo chamado de Deus, que sabe que o chamado de Abraão foi em Gênesis 11, 31, quem não estudou, vai estudar, porque foi aí que nós começamos o nosso discipulado, no capítulo 11. Vocês lembram que quando saíram, foi no capítulo 12 que Abraão resolveu obedecer o chamado e sai no capítulo 12 de Gênesis, que a parentela dele ficou em Harã? Pois é, a parentela. E Deus não queria que nenhum dos seus filhos, dos descendentes de Abraão, casasse com mulheres estranhas. Ele tinha uma promessa da terra prometida, mas não era para se misturar com os povos que estavam habitando ali. Então Rebeca vai dizer para Isaac, como desculpa, né? Que ela sabia que, na verdade, Jacó tinha que fugir. Ela diz assim, olha, mais uma vez ela vai com engano. Olha, manda nosso filho para casa, para Harã, para se encontrar com a nossa parentela, para Harã, onde eles ficaram lá, né? É bom que você recorde os vídeos anteriores para você não estar sem saber o que estou falando. Então, quando chega, manda ele para lá para ele arrumar um casamento lá. Mas, na verdade, ela estava fazendo isso porque ela queria que Jacó saísse, porque estava ameaçado de morte pelo seu irmão Esaú. E aí, nós vemos que com isso, se eles ficassem, só ia dar o tempo do pai morrer, que já estava envelhecido, para que Esaú matasse Jacó. E como lei daquela época, se o irmão matasse o outro irmão, a mãe perderia 2, porque aquele que matou teria que ser tirado do meio da parentela, teria que sair como fugitivo, não poderia mais ficar na família. Então ela perderia o Jacó morto e perderia o Esaú, porque não ia poder mais ficar em família, tinha que ser desertado. E aí ela fica aflita. Esse é o resultado do pecado, de querer dar ajuda a Deus. Fica nessa aflição e teve que ficar distante do Jacó, que ela tinha tanto amor, que ele teve que sair. Foi melhor do que perder os 2, porque se Esaú matasse, os 2 seriam um morto e outro tinha que sair da família. Mas, mesmo assim, ela sofreu a consequência de não poder estar mais com seu filho tão amado, né? O Jacó teve que sair
por causa do irmão, para não morrer. E o resultado também é que o Esaú, sabendo, ouviu falar que o irmão ia para poder arrumar uma mulher no meio da parentela, sabe, uma pessoa revoltada, ferida, o que é que faz? Aí fez de tudo para ferir também a sua mãe e seu pai. Arrumou uma mulher estranha para casar, uma mulher árabe, da descendência de Ismael. Você sabe dessa história também, não é? Sobre Ismael? Ah, é bom que saiba. Se não sabe, volta novamente para as primeiras lições do discipulado. Que o Esaú, para certamente se vingar, ferido por ter perdido a primogenitura, não se incomodou em ferir seu pai e sua mãe, arrumando uma mulher estranha, uma mulher que não era do meio da parentela. Mesmo sabendo que o pai tinha enviado Jacó para o meio da parentela para arrumar uma mulher da parentela, não uma mulher estranha, mas ele fez questão em arrumar uma mulher estranha. Esse é o capítulo 27, que eu creio que vocês vão estar lendo, mastigando tudo direitinho, né? Eu estou com a Bíblia. Bíblia é a palavra de Deus. Quanto mais você lê, você se aproxima dele. Não se esqueça que Jesus Cristo é a palavra. Eu estou aqui passando a página porque o capítulo é longo, porém a história é conhecida, não é? Então, nós estamos indo aqui, eu estou focando aqui no versículo 35, é quando o Isaac está enganando o pai, quando Esaú, no versículo 35 está, Isaac respondeu ao seu irmão, o seu irmão veio com astúcia, tomou a bênção que era sua. Aqui é quando Esaú já vem com a caça, claro, quem ia caçar tinha que demorar, né? O guisado foi rápido porque foi a mamãe que preparou tudo dentro de casa e logo mandou Jacó entregar ao pai para receber a bênção antes do irmão chegar. E aqui você está vendo a conversa. Não é com razão que ele se chama Jacó. Agora aí Esaú já está irritado porque viu que o irmão pegou a bênção. Chegou primeiro do que ele. Enganou. Na verdade, a bênção já não era mais dele. Eu já disse a vocês que ele já tinha trocado a bênção por um prato de comida. Mas ele pensou que Jacó iria se esquecer. Então, pois, não é com razão que ele chama Jacó, pois já 2 vezes que me enganou e tirou-me o direito de primogenitura, agora tomou a bênção que era minha. E perguntou, então o Senhor não reservou nenhuma bênção para mim? Isaac respondeu a Esaú, eis que eu constituí Senhor sobre você. Explica para ele que ele já tinha constituído Jacó Senhor sobre ele, como foi dito quando Rebeca perguntou a Deus por que estava aquele movimento no seu ventre. Deus disse que o menor estaria sobre o maior, quer dizer, o mais novo estaria sendo senhor do mais velho. E aqui está tudo sendo confirmado. Esaú disse a seu pai, será que o Senhor não tem somente uma bênção também para mim? E levantando Esaú a voz, chorou. Então Isaac, seu pai, disse, vamos ver aqui, finzinho. Sua habitação será longe dos lugares férteis da terra, longe do orvalho que cai do alto. Você viverá da espada e servirá ao seu irmão. Doloroso isso, né? A pessoa não valorizar o que Deus lhe entregou, era tudo para ele. Ele preferiu ficar com a comidinha de Jacó na hora da fome. Isso tem acontecido com nós, os filhos de Deus, né? Hoje também. Quantos têm deixado Jesus por causa de um prato de lentilha? Eu estou fazendo uma analogia. Por causa de um momento passageiro de prazer, alguns dias de prazer, deixam sua esposa, se divorciam, vão ter uma outra mulher para passar alguns anos de prazer,
um prazer que por mais longo que seja, vai passar, passa rápido. Não vale a pena trocar momentos de prazer aqui na Terra por uma eternidade infeliz, sem Deus. Mas, infelizmente, muitos têm feito como Esaú. No momento do prazer, no caso aqui, quando Esaú viu, estava com fome, salivou, os sucos gástricos preparou o estômago para receber aquele alimento. E ele não se conteve, não conseguiu se controlar. E comeu. A mesma coisa, um homem pode fazer o mesmo, né? Vê uma mulher, não se contém, esquece da sua, e aí passa a gostar daquela mulher, não pode mais deixar aquela mulher que não é a sua, e perde o privilégio de ter uma eternidade com Cristo, porque eterno todos serão. Quando sair desse corpo, todos serão. A eternidade no inferno e a eternidade nos céus, onde estarão com Jesus, numa cidade onde não haverá sol, porque Jesus é a luz dessa cidade. Então, tem uma eternidade que será a nossa, filhos de Deus, que se manter firme com Ele, com Jesus Cristo, nessa cidade maravilhosa, onde não precisa do sol, porque o Senhor é a luz dela, Jesus. Mas alguns, por causa de um prato de lentilha, não é? De uma mulher, geralmente as quedas são pela prostituição, entregando o corpo que o Espírito Santo habita para uma prostituta, para um adultério, e aí perde, se não se arrepender, é claro. Se se arrepender, só vai sofrer a consequência do pecado. Mas se não se arrepender, não vai sofrer somente a consequência do pecado aqui na terra, mas a consequência lá na eternidade, viver para sempre longe de Deus. Então, em nome de Jesus, tomemos como lição aqui, no capítulo 27, a situação de Esaú. Você viu que aqui diz que ele chorou, não é? Chorou, mas não se arrependeu. Você vê ele confessando, meu pai, fui eu que comprei, troquei. Me perdoe, meu pai. Eu peguei o prato de lentilha na mão dele quando eu cheguei com fome e não quis. Ele disse, eu troco pela sua primogenitura. E eu disse, que me importa essa primogenitura? Eu quero é comer, eu estou com fome. Ele não teve essa coragem de se arrepender e dizer assim para o pai, pelo menos, né? Iria sofrer a consequência do pecado, mas pelo menos deveria se arrepender para ter um novo histórico. Não ir atrás de uma mulher que era contrário aos seus pais, continuou desonrando, continuou no erro, não quis arrependimento. Então, em nome de Jesus Cristo, tome esta lição, tomemos essa lição, todos nós, que quando pecar, venha se arrepender, não fazer como Esaú, que foi carnal e viveu tão somente para a carne, não quis seguir o Espírito. Se ele se arrependesse, ele teria somente a consequência aqui na terra, não é? Mas ele não se arrependeu e continuou naquela maldade. Bem, nós sabemos que lá adiante vai ter um encontro dele com Jacó, mas por aqui vamos ficar somente nessa parte de não estarmos fazendo o mesmo que ele fez. Chorar sem arrependimento. Chorou, mas não disse, meu pai, fui eu que troquei. Então o Senhor tem razão, Deus está sendo justo comigo, foi eu que não dei valor à primogenitura. Isso é o correto para todo filho de Deus. Se pecar, melhor que não peque, mas se pecar, se arrependa, porque sofrer consequência de pecado aqui na terra já não é bom. Piorou é sem arrependimento que vai sofrer não somente aqui, mas sofrer também por essa separação de Deus na eternidade. Não terá a vida eterna feliz com Jesus. Louvado seja Deus, é mais um discipulado, né? Você sabe que é de 7 em 7 dias. Se alguém não puder fazer presencial toda semana, faz online. Os discípulos em casa estudam o vídeo e respondem para mim ou para o discipulador tudo o que entendeu, quando acontecer faltar o discipulado presencial. Então, eu estou disponível para receber os resultados do estudo daquele que não puder fazer alguma semana por alguma necessidade,
tem que fazer isso, estudar para não deixar os assuntos atrasados. E não esquecer de deixar o comentário no vídeo, somente o comentário das referências bíblicas. Se eu não citei versículos da Bíblia, aí você só basta colocar o capítulo tal e logo após botar entre parênteses o nome do seu discipulador, para eu saber quem é o discipulador e saber que os seus alunos estão realmente sendo abençoados, aprendendo tudo quanto Deus está ensinando pela sua palavra. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, seja com todos os discipuladores e com todos os discípulos do Ministério Apostólico Internacional Filho de Jerusalém, desde agora e para sempre. Amém. Louvado seja Deus.